Oi, meu nome é Wesley e esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo por essa produtora. Eu fiz 2 vídeos anteriores, que o primeiro é Guitarra para Iniciantes, que é um índice geral de um curso de guitarra, e o segundo foi Ritmos, Harmonias e Solos para Guitarra, que é uma espécie de pequeno dicionário de estilos modernos de guitarra. Essa aula aqui eu vou enfocar só escalas. Eu já tratei de escalas anteriormente, no primeiro vídeo, que é de Guitarra para Iniciantes. Mas lá eu falei de escalas muito superficialmente, e agora eu vou falar de escalas de maneira um pouco mais extensa. Então eu vou dar os pontos que eu vou abordar, que na realidade eu vou te definir escala, da definição de escala, origem das escalas, funções das escalas. Você tem tudo isso aí no book já escrito, mas eu vou passar para a gente poder seguir as pautas juntos. Então, a definição acadêmica de escala, né, aí está colocado como é uma sucessão de notas musicais separadas por tons e semitons. Essa é a definição acadêmica, né? Eu não gosto muito de entrar em teoria pura, que é essa área de teoria pura, o que interessa mais é a teoria prática. Mas, entretanto, eu tive que colocar assim porque é a maneira correta de se estudar. Depois, na sequência, eu abordo a questão da compreensão prática de escala, né? São 2 óticas, na realidade, que eu estudo no braço, no fingerboard, né? Que é exatamente o que eu vou enfocar hoje, e a outra parte que eu coloco, que é o item B, que você está lendo aí no book, você, na realidade, tem escalas, vamos dizer, as mais importantes, as principais escalas a serem estudadas, né? E eu cito a maior, que é a principal de todas, é a principal escala da música ocidental, maior, menor harmônica, menor melódica, a pentatônica, rock blues, e depois você tem outras estruturas de escala, que eu vou tratar sobre elas. E eu vou também focar mais depois da metade em diante da aula, eu vou enfocar também a escala maior, a pentatônica, menor harmônica, menor melódica, eu vou enfocar mais especificamente. E quanto a essas questões que eu estou abordando no início, aí, eu falo as escalas quanto à forma, ela é ascendente quando você toca, vamos dizer, ascendentemente, né? Você toca do grave para o agudo, tá certo? Então você está tocando ascendentemente. Né? Se você toca do agudo para o grave, você está tocando descendentemente. Outra questão que eu coloco, né, ela pode ser cromática ou diatônica. Cromática é exatamente a escala base do sistema musical ocidental, que é a escala de 12 sons. Que são os 12 sons que nós já vamos tratar já sobre isso. E a diatônica, que é a escala maior, por exemplo, que todo mundo conhece. Aliás, qualquer um conhece a escala maior, até quem não conhece música, porque todo mundo conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é uma escala diatônica, porque elas são separadas em tons e semitons, né? E é uma escala universal do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De todas as culturas, de toda a época da história da humanidade, da história da música, todo mundo sempre usou do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E falar sobre escala, eu vou falar mais do ponto de vista prático, mas falar sobre escala do ponto de vista teórico é um pouco complicado, porque a gente cai em outras áreas do estudo de música, na área mais de antropologia de música, essas coisas que não vem ao caso, que não tem a ver com uma aula de guitarra, tá certo? Mas se você tem interesse em saber escala mesmo, conhecer a origem, etc e tal, do ponto de vista físico, etc e tal, você tem que estudar aí teoria musical, teoria pura, que é de nível acadêmico, tá certo? Que eu até falo sobre isso no meu curso de guitarra. Bom, a origem das escalas é exatamente o que eu estava falando agora, que é o próximo ponto aí, a seguir é o item 4 que você tem aí no book. Eu falo do ponto de vista físico da escala, tá certo? E falo do ponto de vista histórico da escala. Agora, veja, o ponto de vista físico é a questão da vibração dos corpos, né? Quer dizer, os corpos vibram e cada uma dessas vibrações, na realidade, são notas musicais. E essas notas acabam se sucedendo em escalas. Esse assunto, na realidade, é complexo para ser tratado. Então eu falo em caráter assim superficial, porque não é nosso objetivo aqui. E do ponto de vista histórico é o seguinte, eu coloco, as escalas vão sendo adotadas pelos povos ao longo do processo histórico, né? Segundo sua cultura, formação étnica, etc. Quinto item, função das escalas. Para que servem as escalas? É a fonte básica da melodia e, por conseguinte, da harmonia, que são os acordes. Aliás, acorde, esse é um assunto que eu quero tratar numa outra oportunidade, especificamente falar sobre acordes. O item B aí,
no quinto item, né? Tem o segundo item, que é o item B, que eu falo sobre modos e inversões, ou inversões. Na realidade, inversão de escala não é exatamente a escala. É lógico que é entendida popularmente como escala, mas na realidade, se você tem uma escala maior, se você toca essa escala maior, que eu vou inclusive mostrar, eu vou dar exemplos em escalas, etc. e tal. Se você toca essa escala maior, começando por qualquer uma das notas invertida, você está fazendo uma inversão de escala, na realidade. Vamos supor, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se você tocar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, você está fazendo um modo de escala, uma inversão de escala. Então, na minha concepção, eu não chamo de escala, eu chamo de inversão de escala. Então, eu não considero, do ponto de vista do estudo, tá certo? Que é o que eu vou colocar aqui, a partir da escala cromática, né? Eu considero como escala única. A escala maior, para mim, é uma só. As inversões são inversões, tá certo? Que é o que nós vamos, inclusive, trabalhar, ok? Bom, em seguida, eu quero falar sobre a pauta principal dessa aula, que é a concepção real de escala. O que é concepção real de escala? Você está lendo aí no seu book, você deve estar lendo esses nomes aí que pode estar parecendo estranho, que é tetrafonia, pentafonia, hexafonia, heptafonia, octafonia, etc. e tal. São nomes gregos. Tetra quer dizer 4, penta 5, hexa 6, etc. e tal. Fonia, som. Então, tetra, escalas de 4 sons. O que são escalas de 4 sons, né? O que são escalas de 5 sons, etc. e tal. Como é que eu cheguei nesses nomes? O seguinte, eu peguei o sistema musical ocidental, que são os 12 sons, que você pode tocar na tua guitarra, a partir de um Dó, vamos pegar a partir de um Dó. Tem Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, sustenido ou bemol da nota posterior, tá certo? Eu até vou repetir. Dó, Dó sustenido ou Ré bemol. Ré, Ré sustenido ou Mi bemol. Mi, né? Na sequência. Mi. Só que eu mudei de corda, você está observando, né? Você muda de corda, tá? Mi, para você pegar uma região só, um bloco só do braço. Mi, Fá, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol. Em seguida vem Sol sustenido ou Lá bemol. Depois vem Lá, Lá sustenido ou Si bemol. Si e Dó. Você completou os 12 sons. Esses 12 sons se encontram se encontram em todos os instrumentos de corda, sopro e teclado. Todos os instrumentos que têm notas musicais, porque existem os instrumentos de percussão, tá certo? Eles têm, é constituído por 12 sons. E eu estou falando de música ocidental, o sistema musical ocidental é esse. Dentro desses 12 sons, acontece toda a música ocidental existente, seja rock, blues, jazz, funk, qualquer negócio, música erudita, tudo. É dentro desses 12 sons. E aí, então, eu parti desse princípio para achar as escalas existentes, que são os 12 sons, tá certo? Então, 12 sons é a única escala existente, é a cromática, tá lá. Agora, dentro disso, eu tenho escalas de 4 sons, que é tetrafonia, tem escalas de 5 sons, pentafonia, escalas de 6 sons, hexafonia, e por aí afora. Eu derivei daí. E existem muitas estruturas possíveis para você usar. E na realidade, na prática, a gente usa algumas estruturas só, como uma escala maior, que é uma escala de 7 sons, que é a principal, a menor harmônica, a menor melódica, a pentatônica. Tem uma escala pentatônica que é super conhecida, todo mundo usa, até mesmo quem nem sabe o nome dela usa, que é uma escala usada em rock e blues. Né? Acho que foi a escala mais tocada nesse século XX até agora, pelo menos da década de 50 para cá, pelo menos nesses últimos 40 anos, foi muito tocada. Porque a escala básica de rock e blues são 5 sons. Né? Ela na tonalidade natural é Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, né? Que eu vou dar mais pra frente, é Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. É Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Essa escala é de 5 sons e é uma pentatônica. E você vê, existem muitas outras estruturas e a gente só usa essa para fazer música a vida inteira. Na realidade, com uma das escalas você faz música a vida inteira. Mas aquele estudante que é mais interessado na concepção de escala, né? Que é curioso e quer saber, pô, mas quantas escalas todas, qual é o limite absoluto das escalas? Então é isso que eu coloco. Eu busquei isso, eu derivei do sistema musical ocidental todas as escalas existentes, que me levou a fazer um livro sobre escalas, que é um dicionário de escalas.
Na realidade, essa aula aqui é o resumo desse livro, quer dizer, mostra a concepção desse livro, tá certo? Que eu chamo de concepção real de escala, ok? Bom, eu vou partir agora para te dar exemplos de escalas em 4 sons, 5 sons e tal, relacionados aos acordes. Então é óbvio que as notas que eu vou tocar, elas estão diretamente relacionadas a cada nota do acorde, tá certo? Se eu vou partir de 4 sons, eu vou tocar uma tônica, por exemplo, e é bom que se diga, antes de eu seguir, até eu quero dizer o seguinte: se você tem dúvidas em intervalos, por exemplo, que precede esse assunto aqui, você vai ficar complicado entender. Então eu recomendo que você volte lá volte atrás, quer dizer, no caso do meu vídeo de guitarra para iniciantes, que no segundo bloco, que é do teoria básica, eu dou intervalos, escalas e acordes, eu falo sobre isso, e eu falo sobre intervalos. Né? Ou que você estude em qualquer fonte que você possa encontrar e entenda intervalos primeiramente para depois poder entrar poder entender isso aqui, entender escalas, tá certo? Quer dizer, para entender escalas você tem que entender intervalos primeiro. E para entender acordes também, você tem que entender intervalos muito bem, tá certo? Então eu vou partir agora da concepção real de escala, que é a minha concepção, tá certo? É uma visão minha, e eu vou te dando exemplos agora de escalas de 4 sons que eu sorteei do monte de escalas de 4 sons existentes, sorteei lá um exemplo, tá certo? De 5, 6, 7, etc e tal. Uma outra coisa que eu trato aí, antes da gente entrar nos exemplos, eu não quero me estender muito, mas eu preciso dizer isso. Você deve estar observando aí no teu book, nessa página 3, que eu coloquei tetrafonia, pentafonia, etc e tal, e ao lado está escrito lá, música tonal e ou modal. Música tonal cromática, depois lá embaixo está tonal cromática e ou tonalismo. O que é isso? É o seguinte, eu observando música, estudando música, eu já venho há muitos anos estudando e dando aula, então vim observando, estudando vários estilos, inclusive, que você deve saber, né? Então, o que acontece? Eu fui dar uma olhada, comecei a observar, e cheguei a uma ideia que é a seguinte, acredito que melodias que tenham 4 sons, até 7 sons, tá certo? Se trata de música tonal e ou modal, a saber. Aí você tem que estudar música tonal, a música tonal é regida por 5 leis tonais, você tem que estudar harmonia, que seria um assunto exclusivo, numa aula específica só de harmonia, tá certo? Tem que estudar isso. Modal. Tem uma regra básica, né? A música modal me parece que você gravita em torno de um modo de escala, né? Onde surgem os acordes, surge a harmonia, que fica gravitando em torno daquele modo. A saber, música tonal cromática, que é o tonal com notas a mais do que 7 sons, então parte de 8 sons, e aí você tem o tonal cromatismo. E isso vai até 12 sons. E depois você tem o atonalismo. Tá certo? Que é o seguinte, você pega os 12 sons e trata os 12 sons de maneira serial. Ou seja, você distribui, vamos supor, os 12 sons em três grupos de 4, e por análise combinatória você vai combinando, sem que se repita nenhum dos 12 sons da série. Tá certo? Enquanto não terminar os 12 sons da série de 12, você não pode repetir nenhum. E aí você tem o princípio do atonalismo, tá certo? Então, aí, na realidade, você encerrou um conceito geral de música ocidental, não importa o estilo de música, rock, blues, jazz, funk, música brasileira, música erudita, não importa, você encerrou tudo aí, né? Exemplo, um exemplo de música tonal cromática, me parece que o hino nacional, por exemplo, nosso hino, o hino brasileiro, é tonal cromático, porque ele tem 11 sons. Toque a melodia do hino e observe, ele tem 11 sons. Eu estou falando superficialmente, poderia até tratar disso especificamente numa outra oportunidade. Então é basicamente isso. Eu só quero te dar uma ideia a respeito da importância desse material de escala e da importância de você entender muito bem a escala relacionado ao sistema musical existente. O que eu pude observar nesses anos todos, com relação a isso, é que dando aula, etc e tal, muita gente, inclusive, às vezes até músicos profissionais e tal, não tem às vezes um conceito formado a respeito disso. Porque uma coisa é ser músico, outra coisa é entender música, na realidade, né? Alguns dos maiores músicos do mundo, na realidade, eles nem entendem muito bem esse aspecto teórico da música, sabe? Eles são grandes músicos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é lógico que aqueles que estão estudando música,
no teu caso, você está estudando música e você tem interesse em saber essas coisas, como eu tive, né, e fui buscar, né, e as informações são muito difíceis, então você tem que partir para as observações próprias e buscar fontes que estejam previamente, vamos dizer, dispostas, tá certo? É basicamente isso que eu tinha para falar nesse preâmbulo aqui. Agora eu queria entrar na parte prática, realmente, que é a parte dos exemplos que eu vou te dar de tetrafonia, pentafonia e etc. Tá bom? Bom, então, agora eu quero te dar os exemplos de escalas em 4 sons. E você está lendo aí no teu book, sempre vai lendo o book, vai seguindo porque fica mais fácil para a gente entender. Aliás, eu recomendo que você veja o vídeo inteirinho primeiro, seguindo no book e tal, para depois pegar na guitarra, tocar, etc e tal. Antes eu vou dar a afinação, para você se certificar da afinação da tua guitarra, tá? Olha, primeira corda Mi, você já sabe, né? Tá, ok? Primeira corda Mi. Segunda corda Si. Tá? Terceira corda Sol, né? Quarta corda Ré. Quinta corda Lá. Tá, ok? E sexta corda Mi. Mi bordão. Ok. Bom, então o seguinte. O que eu coloquei aí? Eu sorteei uma tetrafonia, né? Então foi tônica. No caso eu estou tocando em Dó, tá? Que é para facilitar o trabalho para você também pegar. Então, Dó, Ré, Fá, Sol. Dó, Ré, Fá, Sol. Vamos ver, vamos soltar um playback aqui com um acorde só. No caso, eu sorteei o acorde Dó sus. Por que o acorde Dó sus? Por que o acorde Dó sus? Porque o acorde Dó sus, exatamente ele tem tônica, quarta e quinta, né? E eu estou colocando uma segunda de lambuja que equivale a uma nona. Então você pode trabalhar com isso. Então vamos ver como é que vai soar isso. Bem, uma melodia de 4 sons, obviamente, é limitado para você criar, tá certo? Porque você só tem 4 notas para ficar brincando, né? Ou criando. Agora, eu já vi melodias de 4 sons. Exemplo, se não me falha a memória, Adriana é uma bossa nova, é um clássico da bossa nova brasileira aí. Ela tem 4 sons essa música, se não me engano. Quer dizer, 4 notas é a melodia toda, percebe? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Ó. Agora, como existem muitas estruturas de 4 sons, a saber, né? Aqui é só um exemplo, conforme eu já falei anteriormente. Então, com esses 4 sons, você brinca em cima de um Dó sus, por exemplo, como eu estou brincando aqui agora. Você vai descobrindo desenhos, inclusive, né? Aqui. Como aqui, por exemplo, eu fiz. Porque você vai descobrindo dentro da própria digitação desses 4 sons que você criou, né? Olha lá. Ok? Bom, eu vou passar para o próximo exemplo, que é o exemplo 2, que agora é uma escala, ainda um exemplo em tetrafonia, né? Que é 4 sons também, só que eu vou fazer em cima de um acorde de Dó com nona e... É uma tríade de Dó maior com nona adicionada, tá certo? E aí, o acorde até permite, a escala talvez até permita, que você trabalhe, eu posso dar um exemplo, nesse ritmo que eu estava dando agora, nesse ritmo de playback, que é um jazz funk, né? Como eu posso também, numa onda meio de jazz, etc e tal. Na realidade, você pode aplicar isso nos mais diversos estilos, essa que é a verdade, entendeu? Eu estou dando esse exemplo num playback, num tipo de estilo musical, mas na realidade você pode aplicar em outros estilos. Vamos ver nesse estilo ainda.
experimentar num outro ritmo, vamos ver como é que fica? Vamos experimentar. Vamos ver, aí é meio jazz, né? Meio... É limitado realmente, né? Você vê que não dá para fazer muita coisa. Mas eu percebo o seguinte, à medida que você vai tocando, que aqui eu estou dando um exemplo bem curtinho, né? Em takes curtos, né? Que eu tenho vários exemplos para dar. Não posso ficar explorando muito tempo num exemplo só. Mas na medida que você vai tocando, você vai descobrindo possibilidades de desenho e vai se adaptando a ele. E aí você vê que dá para criar coisa. É uma questão de você trabalhar nisso, tá certo? Quer dizer, pegar isso que eu estou dando aqui para você agora e trabalhar a parte, trabalhar em casa e tal. Se você tem um playback, como eu estou usando aqui agora, é bom. Tipo um sequencer, ou toca com alguém que te faça, entendeu? A base, o playback, né? Um acompanhamento, tá certo? Bom, passando para o próximo exemplo, então, exemplo 3, eu tenho agora aí um arpejo diminuto, uma tetra de diminuta, que é, na realidade, o acorde diminuto, né? Tá certo? Dó. É isso aí. Então tem um Dó diminuto aí agora. E você, o arpejo é esse aqui. Tem várias opções de desenho, né? Desculpe, aqui. Aí você pode ficar brincando em cima disso, descobrindo, e assim por diante. Próximo exemplo, exemplo 4, eu dou uma pentafonia, na realidade, pentatônica, né? Que é a pentatônica que eu falei lá no começo, que é a pentatônica oriental chinesa, que ela tem... Tocando devagar. Uma oitava só, isso aqui, ó. São 5 sons. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já é a repetição da oitava. Então, no caso, eu estou tocando em tonalidade natural. Essa escala é bem conhecida, todo mundo usa, né? A escala mais conhecida do rock e do blues. Que é a escala de base do rock e do blues. Então, Lá. No caso, eu estou tocando natural, então é Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Ok? Vamos ver com o playback como é que fica? Vamos ver um exemplozinho. Aí no caso eu vou colocar um acorde de Dó 7, por exemplo, né? Um acorde que soa assim. Tá? Então vamos ver como é que fica. Quero aproveitar a oportunidade até para te dar uma dica. Saiu o acorde de Dó 7. E eu estou jogando a pentatônica, no caso, de Lá, né? Estou fazendo isso aqui. Mas estou jogando a pentatônica de Lá. Você poderia jogar a pentatônica de Dó menor, que ficaria assim, ó. E dá uma outra sonoridade, ó. Tá vendo?
Então, elas soam, as duas soam, né? E eu trato disso, mais especificamente, na parte de blues. Quando eu falo sobre blues, eu tenho um trabalho específico em cima de blues, que eu teorizei o blues, e eu trato desse assunto porque isso é um caso de bitonalidade, bimodalidade, vamos chamar assim, bimodalidade, que é a característica do blues e, por conseguinte, a característica do rock, tá certo? Mas isso tem que ser tratado à parte especificamente, não nessa aula aqui, tá? Que essa daqui é sobre escala geral, você já sabe. Seguinte exemplo, é o exemplo 5, né? Que é a penta 6, está escrito aí penta 6. E aí a gente usa um acorde de Lá menor com sexta, conforme você está lendo aí. E eu vou colocar esse acorde aqui agora. Só que aí essa penta 6, na realidade, ela é parecida com a outra. A única diferença é uma nota. Quer dizer, a penta anterior era Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Né? Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Essa aqui é Lá, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Tá? É um exemplozinho, né? Eu vou tocar com playback, vamos ver. Ela pode até soar estranho, parecer estranho, mas tem guitarristas que usam, guitarristas de jazz, até mesmo de blues, eventualmente. Ok? Ela faz uma espécie de mix entre as duas escalas anteriores que eu dei agora, essas duas anteriores que eu dei agora, né, que foi o Lá natural e o Dó, em cima do acorde do Dó7, ela faz uma espécie de mix, porque ela pega a sexta da relativa. Bem, a seguir eu vou dar o outro exemplo, que é o exemplo 6, que é o exemplo já em 6 sons, tá certo? Então o que eu fiz? Eu peguei a escala de rock blues, no caso, peguei a escala de rock blues e acrescentei uma nota. Na realidade a pentatônica é pentatônica simplesmente. Quando você acrescenta uma nota, que é o que eu fiz, aí ela vira escala de rock blues. Que você está lendo aí, né? Tônica, terça menor, quarta, quarta aumentada, quinta e sétima. E eu toco isso em cima de um acorde de Lá7. Ao lado dos exemplos que eu estou dando, está lá relacionado no finalzinho PG10, PG12, etc. e tal. Essa é a relação da folha que você poderá encontrar a digitação. Você vira o book, vira as páginas, você vai encontrar a digitação dessas escalas que eu estou dando. Algumas apenas, tá? Que são as que eu destaquei realmente porque são as mais importantes. Então eu vou colocar um acorde de Lá7 aqui no playback e tocar a escala de rock blues. Vamos ver como é que ela soa. Então vamos lá. Eu estou tocando o Lá7, né? Então, portanto, eu estou tocando a escala de Lá mesmo, tá certo? De Lá, Lá, Dó, essa é a Blue Note. Mi, Dó, tá? Tudo igual. Mas eu posso tocar a escala em Fá sustenido, a mesma pentatônica. E deverá soar por causa daquela teoria do blues que eu falei agora há pouco, que são as duas pentatônicas servem. Você vai ver agora. Ok? Então,
basicamente isso, né? Essa escala. Ela está na página 10, está relacionada. Próximo exemplo é o exemplo 7, ok? O exemplo 7 é uma escala whole tone, que é uma escala de tons inteiros, né? Uma escala, um tom, é tudo um tom. Então, no caso, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Acabou a escala. Eu relaciono, ainda é uma escala de 6 sons, eu relaciono lá na página 12 dessa escala whole tone, você pode ver lá a digitação, ela está digitada. Vamos ver como é que ela soa meio estranho, inclusive, para quem não está acostumado, mas ela é mais ou menos usada na música de jazz, na bossa nova, enfim, em estilos modernos progressivos, vamos chamar assim, tá? Eu vou colocar o acorde respectivo a ela, que no caso caberia aí colocar um Dó aumentado, por exemplo, que é o que é o acorde que ela gera, né, na realidade. Porque as escalas geram acordes, eu já falei isso antes, então ela gera esse acorde. Vamos ver como é que soa. Ela é meio estranha realmente, né? Ela é estranha realmente, é estranha. Mas é uma escala utilizável, de repente. Depende do estilo que você está tocando, como eu já falei antes. Bom, a seguir eu tenho o exemplo 8, que é uma escala aumentada, tá certo? Que está relacionada na página 12. Ok, escala aumentada, na realidade, é isso aqui. Tá? Pode servir o mesmo acorde, inclusive. Ela é outra escala estranha também, né? Escala aumentada é meio estranha, whole tone e tal. Os padrões auditivos, né? Quer dizer, da música ocidental, a gente está acostumado com escala maior e pentatônica, são as que entram bem, que a gente gosta. O resto aí é discutível a aplicação, sabe? Como eu estou expondo aqui. Muito bem, próximo exemplo é o exemplo 9, e é uma heptafonia, uma escala heptatônica. E aí, agora eu peguei o modo jônio, que é a escala maior, e vou trabalhar em cima dele. Vamos mudar um pouco o padrão rítmico, vamos experimentar num outro padrão rítmico, inclusive. Vamos ver. Essa escala é Dó maior, né? O famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu coloquei no playback um acorde de Dó 7+. E esse ritmo é um ritmo meio de jazz, né? Muito bem. Eu aproveitei a mesma escala para dar outros exemplos em heptafonia, mas só que dando as inversões da escala maior. Certo? Que aí é o exemplo 10, o 11, o 12, o 13, né? O 14 e o 15. E, respectivamente, eu coloquei no playback, vou colocar no playback, os acordes que são gerados pelos modos. Então, a escala maior, por exemplo, gera o acorde de Dó 7+, por isso que eu coloquei. A primeira inversão que aparece é a de, se você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, qual a primeira inversão que aparece? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ok? Muito bem. Então, que acorde gera esse modo? Gera o acorde de Ré menor. Ré menor com 7.
vamos ver como é que fica, vamos ver como é que soa. Sempre apoia em Ré, né? Sempre apoia em Ré. Bom, é basicamente isso. Próximo acorde, você está lendo aí no book, né? Próximo acorde é um Mi menor. Então vamos ao Mi menor. E o modo agora é o modo frígio, que é a terceira inversão. A segunda inversão foi o modo dórico. Está tudo escrito aí, você está acompanhando. Muito bem, vamos ver o modo frígio. Bom, é basicamente isso. Seguinte acorde, Fá 7+, ok? E ele é o modo lídio. Modo lídio 0, Fá 7+. Vamos ver. Basicamente isso, tá? Eu estou procurando sempre apoiar na tônica do modo, né? Apesar que, na realidade, quando você vai criar, quando você vai tocar na hora, você não vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Porque na hora a gente improvisa e a gente cria apoios de notas em diferentes pontos, tá certo? Aqui agora eu estou expondo exatamente a inversão, tá? Ok? Bom, próximo vai ser o mixolídio, né? Que é isso aqui. O modo mixolídio, aliás, isso faz lembrar a música nordestina. O modo mixolídio é a base de, parece ser uma das escalas principais da música nordestina. Assim como o modo frígio é uma das escalas básicas da música flamenga, por exemplo. Aliás, o modo frígio eu já dei, né? Já passei por ele. Então vamos ver o modo mixolídio. Eu vou colocar o acorde de Sol 7, no caso, né? Então vamos lá. Ok? É basicamente isso. Esse foi o modo mixolídio. Agora vem o modo eólio, que é a sexta inversão, é o sexto modo da escala maior, né? Isso existe 12 vezes, né? Porque são 12 escalas maiores, você já sabe disso, são as 12 tonalidades. Aliás, eu vou tratar isso um pouco mais para frente, eu ainda vou falar sobre isso também. Sobre as tonalidades, né, das escalas. E aí, então, o exemplo 14 é o modo eólio e o acorde que vai para o playback é um Lá menor 7. Porque o Lá menor 7, no caso, é gerado pelo modo eólio, tá certo? Então, vamos lá. É isso aí, né? Muito bem.
bem, a forma de aplicação da escala, ela muda segundo o estilo, você sabe disso. Está diretamente ligado ao ritmo, né? Ritmo mais notas da escala formam o quê? Melodia. E a melodia que nasceu da escala, né, a escala que deu origem à melodia, forma também os acordes que formam a harmonia. Né? Então, quer dizer que você, na realidade, pode aplicar a mesma escala de diferentes maneiras, em diferentes estilos. Né? Eu, por acaso, aqui estou exemplificando esse playback com esse ritmo de jazz. Próximo exemplo 15, modo lócreo. E aí é um Si meio diminuto, tá? Um Si meio diminuto, que é o acorde que é gerado, desculpe, pelo modo lócreo. Basicamente isso, tá? Okay? Legal. O próximo exemplo é uma octafonia. É um exemplo de escala octatônica, uma escala de 8 sons, que na realidade que é a escala diminuta. No caso, eu sorteei uma escala e pus a escala diminuta, que é uma escala simétrica. Ela é uma escala de um tom, meio tom. E você olha na página 11, que está explicado lá direitinho. E você tem um tom, meio tom, um tom, meio tom, um tom, meio tom. Na realidade, se você for observar, você tem dois acordes diminutos, assim, colocados um dentro do outro, na realidade, né? Que é... Isso aqui é um acorde diminuto, tá? E esse é o outro. Você junta as duas, que dá esse resultado que você tem aí na página 11, tá certo? Que é essa figuração aí, tá certo? Da escala diminuta, né? Que vai dar uma escala de um tom, meio tom, tá? Essa é a digitação que eu fiz aí, tá certo? Então vai ser basicamente isso, tá? Então ela é meio estranha, realmente. É basicamente isso, tá? Então, acontece o seguinte, a escala diminuta, na realidade, a escala diminuta, ela por ser simétrica, ela tem 3 tonalidades, e essas 3 tonalidades são correspondentes às outras 9, porque todas as escalas têm 12 tonalidades, todas as escalas. Então, se essa só tem 3, e as outras 9? Elas são correspondentes. E essa correspondência são enarmônicas. Eu fiz ali do lado, você pode observar aí na página 11, está lá a escala simétrica, diminuta, tem a legenda dos intervalos, e ao lado, lá na chave, do lado da chave, tem lá Dó diminuto é igual a Mi bemol diminuto, que é igual a Sol bemol diminuto, que é igual a Lá diminuto, e assim por diante. O Fá é igual a Lá bemol, que é igual a Si, que é igual a Ré diminuto, o Sol é igual a Si bemol, que é igual a Ré bemol diminuto, que é igual a Mi diminuto, tá certo? A escala diminuta é relativamente usada, mas eu acho que é bem mais usado o acorde diminuto, tá? E vale a mesma relação para os acordes. Essa relação que eu coloquei para as escalas vale para os acordes, tá certo? Ok? Bom, muito bem. Então você tem aí a seguir, que foi o último exemplo que eu dei, que é da octafonia, né? Que é a escala diminuta, tá certo? Depois eu digo lá, você pode fazer em escalas de 9, 10, 11, 12 sons, você pode fazer, criar situações de escala, né? E tem a possibilidade de você fazer 12 sons de maneira serial, que eu já falei antes, que aí você está criando os princípios do atonalismo. Eu dei alguns exemplos aí no quadrinho, que você pode olhar aí embaixo, eu dei alguns exemplos só a legenda dos intervalos eu coloquei, de alguns exemplos de tetrafonias, né, de pentafonias, hexafonias, heptafonias, você podia experimentar isso depois aí. Nos exemplos de heptatônicas, eu até dei uma escala chamada maior harmônica, que é uma escala até importante na música ocidental, né? Maior, maior harmônica, menor melódica. Ela não é muito comentada, mas ela existe, ela está lá. Ok? A seguir, eu
queria só fazer um destaque agora para a escala maior, digitada de maneira, vamos dizer, numa oitava, em 10 posições específicas, ok? 10 posições específicas que eu relaciono aí. Mas dessas 10, 3 são muito importantes, que é o seguinte: quando você faz uma escala maior, você tem, por ter notas simpáticas no braço, então o que são notas simpáticas? Então vamos colocar isso. Nota simpática é quando você toca uma nota aqui, e a mesma nota, no mesmo pitch, você tem ela em outro lugar, e em outro lugar, e assim por diante. Então isso gera um problema de, vamos dizer, você tem a mesma digitação, você pode tocar a mesma digitação ou digitações diferentes, em locais diferentes. Isso são simpatias de notas, são notas simpáticas. Então eu coloquei aí, eu abri esse ponto, que é o seguinte. Essa é a digitação fechada no centro. Digitação aberta para a direita. E digitação aberta para a esquerda. Agora, você tem ainda a digitação em extensão, que não está colocado aí, que é isso aqui. Você faz isso, você fazendo, você observa, né, que você está fazendo diferentes situações. E são as mesmas notas, o mesmo pitch. E tem uma outra digitação, que seria uma quinta possibilidade, que é uma digitação em extensão da direita para a esquerda. Mas aí não é muito usado, aí é complicado usar isso, porque não é confortável tocar isso aqui, ó. Né? É meio estranho, né? Ficar tocando de lado, assim, meio estranho. Normalmente a gente toca da esquerda para a direita, tá certo? Ok? Difícil ver um guitarrista tocar de lado, assim. Eu não lembro de ter visto nenhum guitarrista até hoje tocando de lado, assim, né? Quer dizer, pode tocar de lado tudo bem, mas não em linha de escala, né? Como eu mostrei aqui agora. Bom, a seguir aí na página 7 do book, você tem as digitações da escala maior e seus modos, tá? Que eu já relacionei antes, que foi do exemplo 9, né? Do exemplo 9 que eu dei até o exemplo 14, né? Foi exatamente a escala maior e suas inversões. Bom, muito bem. Então, aí estão as digitações dela. É bom lembrar que isso existe em 12 tonalidades. Todas as escalas existem em 12 tonalidades. A estrutura é uma só, mas ela se repete em mais 11 lugares, tá certo? Do braço, de qualquer instrumento, né? De corda, sopro e teclado. E toda a escala tem inversão. Porque se você toca, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Então você pode tocar Ré, Mi, Fá, Dó, né? E fazendo as inversões. Então são inversões de escala. E essas inversões criam situações de sonoridade diferente da outra, né? E é aí que surgem os modos. E os modos é que dão a característica, que formam assim a cara, formam um perfil dos estilos musicais, na realidade, das melodias, né? Das melodias, tá certo? Na página 8 do book, você tem tabela geral das escalas, agora escritas por extenso. Então, a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a escala de Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, etc, etc. Você vai ver que a estrutura é uma só, é sempre a mesma. Só muda o nome das notas, por quê? Porque você está mudando de lugar no braço, né? Quando você faz, por exemplo, você fez Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, pá, 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 pá. Agora, se eu vou fazer, por exemplo, de Ré, vou fazer aqui, né? Tá? Se eu vou fazer de Mi, vai ser aqui a tônica. Tá? E assim por diante, né? Se eu vou fazer de Fá, e assim por diante, tá? A estrutura é sempre a mesma. Você vê que a sonoridade é aquela, né? Sempre. Depois eu dou exemplo na escala menor harmônica, menor melódica. Aliás, escrevo por extenso os nomes delas, né? E até vou te mostrar vamos dizer, a própria, né? A escala menor harmônica, que é uma escala menor na realidade, né? A escala eólia, com sétima maior, que é isso aqui. Ó. É só isso. Desculpe, é aqui. Na realidade é isso. Agora, essa é a menor harmônica. Eu só queria fazer aqui uma observaçãozinha. Você está lendo aí na página 9, olha lá, é óleo com 7 mais, né? Tem um maisinho do lado 7. Esse mais é dispensável, porque já está subentendido que a sétima é maior. Quando ela é menor, você põe um Bzinho do lado, né? Então, nós brasileiros usamos como convenção.
Mas na realidade não está muito correto. A convenção correta é a convenção americana. O mais é redundante, você não precisa pôr mais. Do lado da sétima, é a sétima maior. E agora eu queria mostrar a escala menor melódica que você está lendo aí, né? Que é essa daqui, ó. Porque ela é, na realidade, um modo dórico com sétima maior. Então, a outra, a menor harmônica, você tocou isso aqui, ó. Uma tônica, uma segunda maior, uma terça menor, quarta, quinta, sexta menor, sétima maior. Agora, a menor melódica tem uma diferença na sexta nota, que é isso daqui, ó. Tá vendo? Sexta maior. A menor melódica é considerada também como escala jazz minor, né? Real melodic minor, eles chamam os americanos. E eu dei também as inversões para você explorar aí à vontade. Isso aí são shapes, né? O shape você toca em 12 tonalidades, tá certo? É basicamente isso, essa escala menor harmônica, menor melódica, que é importante. Depois eu dou a digitação da pentatônica, que eu te dei já antes, eu já falei da pentatônica, já mostrei. A pentatônica, 5 sons, ela normal, né, natural, tá? Depois eu pego ela mesma e acrescento uma nota, que é uma blue note, que eu chamo de blue note, e aí fica uma escala de 6 sons, tá certo? E essa escala de 6 sons é a chamada escala de rock blues, né, que eu coloco aí, tá certo? E aí, e ela tem uma sonoridade característica de rock, de blues, de rock, né? É basicamente isso. É isso aí. Ok, então, essa é a escala de rock blues. Aí na página 11 eu já te dei a diminuta. E tem uma inversão diminuta aí que chama Dong-din. Eu vou até tocar essa escala. Ela também é um pouco estranha como a escala diminuta. Que você toca, porque ela é uma inversão diminuta. Então você toca meio tom, um tom. Então fica assim. É meio estranho, né? Ela serviria para acorde, vamos dizer, de sétima com quarta aumentada, por exemplo. Serviria para acorde de sétima com nona aumentada. E ela soa meio estranha realmente, mas ela é uma escala utilizável, né? Se usa muito essas escalas aí, em jazz, em bossa nova e tal, né? Depende, é aquilo que eu falo, tudo depende de estilo, né? A escala aumentada eu já te dei lá atrás, tá certo? Você já olhou aí antes, que foi um dos exemplos anteriores. E você pode olhar a chave ali do lado, que eu coloquei aumentada, por ser uma escala simétrica, uma escala de um tom e meio, meio tom, um tom e meio, meio tom. Então ela tem 4 tonalidades só. As demais 8, que completariam 12, são enarmônicas. E aí eu fiz, do lado da chave, Dó aumentado é igual a Mi aumentado, que é igual a Sol sustenido aumentado, e assim por diante. Isso serve para os acordes também, né? Por exemplo, um Dó aumentado é igual ao Mi aumentado, né? Mi aumentado e o Sol sustenido aumentado. Tá? Que serviria a escala... Seria essa escala, né? Você está tocando, aumentando. Que é o que eu já dei lá atrás, né? Tá? Então seria basicamente isso. E a seguir eu dou mais uma escala simétrica, que é a escala um tom, um tom, um tom, que é a escala whole tone, então a escala de tons inteiros, que só tem 2 tonalidades, a de Dó e Dó sustenido. Porque a de Dó é igual a de Ré, que é igual a de Mi, que é igual a de Fá sustenido, está tudo relacionado aí do lado da chave, na chavinha aí. E a escala de tons inteiros, essa whole tone, ela é usada por alguns guitarristas americanos, tal, não quero citar nomes, mas alguns guitarristas de jazz americanos e tal. Mas como é que ela me parece que a origem dela é oriental. E parece que ela chegou até o Ocidente através de músicos eruditos. Ela é chamada a escala de Debussy também. Então, me parece que o Claude Debussy, que foi um compositor aí do século XX, aqui do nosso século, ele ouviu essa escala, incorporou na música dele e aí passou a ser utilizada. E assim que acontece realmente, né? De repente você vê uma escala que você gosta, né? Que normalmente não se usa e você compõe em cima dela, faz melodias e tal. Inclusive nesse tema que eu abro, esse tema da abertura do vídeo e fechamento, ele na realidade é uma hexafonia esse tema. Eu toco uma hexafonia em cima do ré dórico, né? O ré dórico
é um modo, né, da escala de Dó maior, que, aliás, eu já dei lá atrás, olha lá, modo dórico. Eu toco em cima do Ré dórico, é uma melodia bem simples, bem fácil, né, não tem quase nada. Mas é um exemplo de hexafonia, olha aqui, ó. Ré, Mi, que eu vou até tocar com som limpo, pra você ver, é Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né, e Dó. Então fica... Eu vou até pôr aqui o playback, né? Fazer de novo ela, né? É só isso, né? Quer dizer, não tem nada. O resto foi improvisação que eu fiz na hora. O resto do solo que você ouve aí, que eu introduzi e fechei, eu fiz na hora, saiu na hora. E o que sai na hora nem sempre sai bom. Então o lance da improvisação é um lance que tem que ser estudado previamente. Nesse caso desse tema, realmente eu fiz na hora. Porque a gente já tem, às vezes, uma série de frases previamente arquivadas no cérebro e na hora joga. Todo bom solo, essa que é a verdade, essa que é a verdade. Todo bom solo, todo solo bonito, bem construído, ele é feito previamente. Eventualmente, você está numa situação de inspiração, porque música é muito do dia, de inspiração. E aí, de repente, você faz uma melodia bonita, mas saiu na hora, saiu sem querer, né? Eu não conheço nenhum caso de gênio que toda hora tem grandes inspirações, eu não conheço. Né? Quer dizer, deve existir, espero que exista, mas realmente as grandes melodias, elas são construídas previamente. Em qualquer estilo de música, em qualquer estilo de música. É lógico que existem músicos mais... improvisadores, eu estou falando aqui, né? Em rock, blues, jazz e tal, porque é música de improviso, que músicos mais sentimentalistas, têm mais sentimento, eles passam isso na hora de tocar. Isso às vezes é confundido com criatividade, né? E não é bem isso, né? Ser criativo é uma coisa e ter sentimento ao tocar é outra, tá certo? Porque música, antes de mais nada, é emoção. Bom, olha, é basicamente essa aula que eu tinha para falar de escalas. Né? Eu espero numa próxima oportunidade nos encontrarmos para mim poder falar de outros assuntos, né? Porque eu tenho vários assuntos para passar realmente. Como acordes, por exemplo, eu quero enfocar só acordes e focar, enfim, uma série de assuntos de teoria prática ou de prática e etc. E tal. Olha, eu te desejo boa sorte nesse trabalho, essa empreitada aí de escalas, entendeu? Porque isso realmente tem que ser estudado com calma, com paciência, né? Se você já toca, já tem um certo nível, vai ser útil da mesma maneira, né? Esse assunto que eu tratei hoje é útil desde aquele que está começando a tocar agora com aquele que já toca há bom tempo. Porque, como eu disse no início, nem todo mundo, por ser grande músico, né, quer dizer que estudou teoria musical, né? Então, às vezes, não tem essa concepção, não tem essa ideia que eu passei aqui hoje. Então, até a próxima oportunidade.